Olá e bem-vindos! Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um momento fascinante da história. Com certeza. Estamos em 458 a.C. O cenário é o Império Persa e um escriba e sacerdote chamado Esdras acaba de receber uma autorização extraordinária do rei Artaxerxes. O homem mais poderoso do mundo na época. Exato. A missão dele é liderar milhares de exilados de volta para Jerusalém. E é bom lembrar, que essa segunda leva. Já tinha tido uma primeira décadas antes, que reconstruiu o templo, mas a comunidade ainda estava, digamos, um pouco frágil. Isso. Então a missão do Esdras é muito mais do que uma viagem. É tipo uma operação de revitalização nacional com o apoio do Império e tudo. Exato. E o que torna tudo tão complexo é que não é só um pode ir. Artaxerxes não só deu permissão, ele abriu os cofres reais. Ele está financiando a operação. Tá financiando, oferecendo ouro, prata, isenção de impostos para os participantes. E as nossas fontes, o capítulo 8 do livro de Esdras e as notas de estudo, dão um vislumbre incrível da logística por trás disso. A grande pergunta então é: como se move uma cidade inteira de pessoas carregando um tesouro por centenas de quilômetros de território perigoso? Essa é a questão central. Isso leva a gente para a primeira parte do plano de Esdras, que, à primeira vista, parece a parte mais chata. Uma lista de nomes. Ah, sim. Os versículos de 1 a 14. Isso é basicamente uma lista de chamada. Gerson, Daniel, Secanias, nome após nome, clã por clã e o número de homens de cada família. Mas essa lista, ela é a base de tudo. Não é só burocracia. De forma alguma. Essa lista é uma declaração de identidade. Para essa comunidade que viveu, gerações no exílio, a linhagem era tudo. Era o que conectava eles com a herança, exatamente, com suas terras e principalmente com suas funções sagradas. Olha só os dois primeiros nomes da lista: Gerson e Daniel. Certo. As notas de estudo mostram que eles representam as duas principais linhagens de sacerdotes, que vêm dos filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Ah, então ele está sendo super intencional. Totalmente. Colocando eles no topo, Esdras está sinalizando desde o começo. A gente está restaurando a ordem correta, a liderança legítima do sacerdócio está voltando para casa. Cada nome ali é um fio sendo reatado com o passado. Entendi. Então cada nome é uma peça nesse quebra-cabeça da reconstrução. A contagem final dá uns 1.500 homens. Isso. E as notas sugerem que, se a gente incluir mulheres e crianças, estamos falando de talvez 4 a 5 mil pessoas. É uma caravana enorme. Aí, com a lista pronta, Esdras reúne todo mundo perto de um rio chamado Ava. Faz uma inspeção de 3 dias e é aí que ele descobre um furo gigantesco na operação. Exatamente. Ele olha para aquela multidão de milhares de pessoas e percebe que uma categoria inteira de pessoal essencial simplesmente não está lá. Qual? O texto diz que ele não achou ali nenhum dos filhos de Levi. Em outras palavras, não tinha levitas. E qual a gravidade disso? Para quem não é tão familiarizado, sacerdotes e levitas não é mais ou menos a mesma coisa? Não, e a diferença é crucial. Os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, faziam os sacrifícios no altar. Mas os levitas eram todo o resto da equipe do templo. Tipo a equipe de apoio. Isso. Eram os músicos, os guardas, os administradores, os que ensinavam a lei. Eram a infraestrutura humana que fazia o templo funcionar. Sem levitas, o templo seria um prédio lindo, reconstruído, mas silencioso e disfuncional. Caramba! Então a missão dele de restaurar a adoração estaria praticamente morta antes de começar. Exatamente. Isso me parece uma falha de planejamento inacreditável. Como ele esqueceu de recrutar levitas? Mas o que me intriga é, por que eles não foram voluntariamente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, porque uma classe inteira de oficiais do templo não se animaria com a missão da vida deles. Estavam confortáveis demais na Babilônia. É uma ótima especulação e as notas de estudo dão umas pistas. Os levitas, diferente dos sacerdotes, não tinham a mesma proeminência social. Na Babilônia, eles provavelmente tiveram que arrumar outras profissões para sobreviver. Entendi. Se estabeleceram. Isso.
Talvez estivessem bem integrados com negócios, famílias. Voltar para ajudar significava abandonar uma vida estável para um futuro incerto, né? Para assumir uma função que, embora sagrada, talvez não fosse tão lucrativa. Faz todo sentido. Então Esdras entra em modo de gerenciamento de crise, ele não entra em pânico, ele age. Aham. Ele envia uma delegação de homens sábios para um lugar chamado Casífia. Com uma missão específica. Exatamente. Recrutar ministros. E parece que ele sabia exatamente onde procurar. Não foi um tiro no escuro. Não foi. Casífia provavelmente era um centro de estudo conhecido ou uma comunidade onde muitos levitas viviam. E a delegação não vai implorando. Eles vão com uma proposta clara e funciona. Eles voltam com reforços. Voltam com cerca de 38 levitas e 220 servidores do templo. A crise foi contornada, com diplomacia e ação rápida. Ok, então a equipe agora está completa. Sacerdotes, levitas, o povo. Mas isso me leva ao próximo problema, um que deve ter tirado o sono de Esdras. Segurança. O maior de todos. Eles estão prestes a atravessar um deserto perigoso, uma rota conhecida por bandidos, carregando o que as notas calculam ser mais de 25 toneladas de prata e umas 3 toneladas de ouro. É uma fortuna. A solução óbvia seria pedir uma escolta militar ao rei Artaxerxes, mas Esdras não faz isso. Por quê? Ele nos diz o motivo no versículo 22, e é uma das declarações de liderança mais notáveis da Bíblia. Ele diz: "Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho." Vergonha. Sim, vergonha. Porque ele já tinha feito uma declaração de fé muito ousada para o rei, dizendo que a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem. Peraí, eu não entendo bem essa parte. Vergonha, ele estava liderando milhares de pessoas, incluindo crianças? Pedir proteção não seria a atitude mais responsável. Sim. Para mim, parece uma aposta incrivelmente arriscada. Colocar a vida de todo mundo em risco por causa de uma declaração que ele fez. Isso é fé ou imprudência? Essa é a tensão que o texto quer que a gente sinta. Do ponto de vista da prudência humana, é uma decisão quase indefensável. Com certeza. Ninguém o culparia por pedir uma escolta. Seria o procedimento padrão. Mas para Esdras, isso virou um teste de integridade. A declaração dele para o rei não foi só uma frase de efeito, sabe? Foi um testemunho. Exato. Foi uma afirmação sobre a natureza e o poder do Deus que ele servia. Pedir soldados agora seria, aos olhos dele, minar completamente a sua mensagem. Seria como dizer: Deus nos protege, mas só por segurança vamos trazer um exército conosco. Entendi. As ações precisavam estar alinhadas com as palavras? Perfeitamente alinhadas, especialmente diante de um governante estrangeiro. Então, em vez de espadas e cavalos, qual é a arma que Esdras escolhe? Ele escolhe a arma da dependência total. Ele proclama um jejum ali mesmo, às margens do rio Ava. Um jejum? Sim. O propósito, ele diz, era se humilhar diante de Deus e pedir especificamente por um caminho seguro para eles, seus filhos e todos os seus bens. E o que o jejum representava na prática? O jejum, como as notas explicam, não era um ritual para forçar a mão de Deus. Era um ato público, comunitário, de reconhecer a própria vulnerabilidade e declarar que a única esperança de segurança estava em Deus. E o texto é bem direto sobre o resultado, né? Incrivelmente direto. Nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Simples assim. A confiança dele é impressionante. Bom, resolvida a questão da segurança pela fé, vamos para a parte prática que me deixaria nervosa. A logística de transportar toneladas de ouro e prata sem guardas armados. Como Esdras organizou isso? Ele cria um sistema de responsabilidade impecável. Primeiro, ele seleciona 12 dos principais sacerdotes, líderes de confiança. Depois, na frente deles, ele pesa e registra cada item do tesouro. Transparência total. Total. E os números são absurdos. Dão uma noção da generosidade do rei persa. Vamos detalhar esses números porque eles são impressionantes. 650 talentos de prata. As notas calculam isso em cerca de 22 toneladas.
22 toneladas. 22. Eu mal consigo carregar as compras do mercado. A responsabilidade sobre esses 12 homens devia ser esmagadora. Absolutamente. E continua. 100 talentos em objetos de prata, que são mais 3,4 toneladas. Caramba. 100 talentos de ouro, outras 3,4 toneladas. E ainda por cima, 20 taças de ouro e 2 objetos de bronze lustroso, tão desejável como o ouro. E depois de pesar tudo isso, qual é a instrução? A instrução de Esdras para os 12 sacerdotes é cristalina. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos principais dos sacerdotes em Jerusalém. Então ele estabelece um sistema de dupla verificação. O peso na partida tem que ser exatamente o mesmo na chegada. Exatamente. O que me chama a atenção é que ele não confia só no caráter dos homens. Ele cria um sistema que protege todo mundo, inclusive os próprios guardiões, de qualquer acusação. É uma aula de governança. É mais do que isso. Ele eleva a tarefa a um nível espiritual. Ele diz aos sacerdotes: vós sois santos ao Senhor e santos são estes objetos. Uau! Ele não está dizendo só, não roubem isso. Ele está dizendo, vocês e esta carga são consagrados, separados para um propósito divino. Isso muda tudo. Muda tudo. Transforma o trabalho de transportar metais preciosos num ato de adoração. A responsabilidade deles não é só financeira, perante a comunidade, mas espiritual, perante Deus. Qualquer falha seria um sacrilégio. Com tudo organizado, a caravana finalmente parte, no dia 12 do primeiro mês. A viagem dura uns 3 meses e meio. E o texto faz questão de conectar o resultado com aquela decisão de fé lá atrás, né? Sim, a conexão é direta. A mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. A oração foi respondida. Eles chegaram em segurança. E essa é uma afirmação teológica poderosa. O autor não deixa espaço para ambiguidade. A segurança deles não foi sorte, foi intervenção divina direta em resposta à fé e ao jejum. A aposta de Esdras valeu a pena. Ao chegarem a Jerusalém, eles descansam por 3 dias. Super compreensível. Mas o que acontece no 4º dia é muito revelador. Antes de qualquer festa, qual é a primeira ordem do dia? Prestação de contas. Exato. O ouro, a prata, os utensílios são levados ao templo e pesados de novo na presença dos sacerdotes e levitas de Jerusalém. O número e o peso batem perfeitamente com o registro feito na Babilônia. Integridade total. Total. Esse ato, antes de qualquer outra coisa, estabelece o tom para a liderança de Esdras em Jerusalém. Tudo vai ser feito com transparência e retidão, e só depois que essa contabilidade termina que eles se voltam para a adoração. Oferecem sacrifícios, e os números aqui também parecem específicos. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros. Tem algum simbolismo aí que a gente deveria notar? Com certeza. O número 12 é o mais significativo. 12 novilhos por todo o Israel. Certo. A gente tem que lembrar que a maioria das 12 tribos de Israel tinha sido dispersa séculos antes. Os que voltaram da Babilônia eram principalmente das tribos de Judá e Benjamim. Então, o sacrifício não era só por eles. De jeito nenhum. É um ato profético. Representa a restauração de toda a nação, de todas as 12 tribos. É uma declaração de que eles se veem como o remanescente que representa o Israel unido, mesmo que a maioria ainda estivesse espalhada. Isso é poderoso. E a última peça administrativa. Eles entregam os decretos do rei Artaxerxes aos governadores persas da região. Exatamente. É o passo final que garante a legitimidade política e a proteção legal para o trabalho que Esdras ia fazer. Que era ensinar a lei e organizar a comunidade. Isso. Ele garantiu a bênção divina através da fé e agora garante a sanção imperial através da diplomacia. Então, quando a gente junta tudo, o que este capítulo realmente nos ensina, para mim, o capítulo 8 de Esdras é um manual de liderança extraordinário. Eu concordo. Mostra essa fusão incrível entre uma organização meticulosa, quase obsessiva com detalhes, e uma fé radical, desafiadora. Esdras conta cada homem, recruta cada especialista, pesa cada grama de ouro.
Mas no momento mais crítico ele aposta tudo na proteção que não pode ser contada ou pesada. É um estudo de caso perfeito sobre como fé e prudência não são inimigas, mas parceiras. A fé de Esdras não o tornou passivo, pelo contrário, motivou ele a planejar com mais cuidado ainda, porque ele via cada detalhe como parte de um empreendimento sagrado. É verdade. O relato mostra uma comunidade se redefinindo não só por voltar para sua terra, mas por se comprometer com a responsabilidade mútua, com propósito e com uma dependência radical de Deus. Cada passo, da lista de chamada à pesagem final do ouro, foi um ato de reconstrução da identidade de Israel. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Esdras demonstrou essa integridade impecável ao prestar conta de cada grama de ouro. Ao mesmo tempo, ele fez essa aposta altíssima ao recusar a escolta armada. Isso faz a gente pensar sobre os projetos em nossas próprias vidas, onde a gente traça a linha entre o planejamento cuidadoso, a gestão de riscos, as coisas que podemos controlar e medir, e a necessidade de confiar em fatores que estão fundamentalmente além do nosso controle. Como a gente equilibra a planilha e a oração?